Cristo, o nosso Senhor. Estamos iniciando este serviço de culto, de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus pelos 65 anos de organização da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista. Damos as boas-vindas aos irmãos e irmãs membros desta igreja e também damos as boas-vindas aos irmãos e irmãs, amigos que nos assistem neste momento. Ao iniciarmos este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, ouviremos o prelúdio, o hino Grata Memória, que será executado ao piano pela nossa irmã Neidinha. Irmãos e irmãs, somos chamados à adoração. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benignos em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Oh
Oremos. Querido Deus, nosso Pai eterno, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor Deus, de estarmos reunidos, mesmo longe, ó Pai, mas juntos, pela presença do Teu Espírito Santo. Queremos, Senhor Deus, declarar todo o nosso amor, todo o louvor que é merecido ao Teu nome, Senhor. Queremos, Senhor Deus, te agradecer pelo Teu Filho amado, que deu a vida por nós, pecadores. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Queremos te entregar, Senhor Deus, neste momento, toda a honra ao Senhor. Tudo, Senhor Deus, nesta noite é para a honra e glória do Teu nome somente. Te amamos, te adoramos e te bendizemos. E te agradecemos, ó Deus, porque a Tua misericórdia se renova em nossas vidas, ó Pai, a cada manhã. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Deus Santo, Deus da nossa vida. Te entregamos este momento, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Irmãos e irmãs, passamos a leitura no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 13. Assim diz a palavra de Deus: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Amém.
confissão. Leitura bíblica em Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hino, Deus está presente. Cantai todos os povos 43. Oração de confissão. Ó Senhor, nosso Deus eterno, nosso Pai Celeste, nosso único Criador, te louvamos, te bendizemos agora, porque reconhecemos que somos seus filhos, somos falhos, somos pecadores e agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai misericordioso, nosso Pai Celeste, que se compadeceu de nós e nos deu o seu Filho único e nos trouxe a grande salvação. Muito obrigado, Senhor, pela salvação, muito obrigado pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, para que possamos agora termos o seu perdão e podermos confiar em suas mãos, em suas direções, Senhor, para caminharmos diante de Ti e para Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo e ouça o nosso louvor agora, ouça a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Apresentamos nossa gratidão a Deus pelo perdão e pela vida. Eu saúdo a amada Igreja de Paraguaçu Paulista por mais este aniversário. Que Deus possa estar abençoando sempre esta igreja, dando-lhe sempre muita saúde espiritual, muita vida, muito amor que vem de Cristo Jesus. E que possamos nos lembrar hoje da palavra do Senhor que nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, portanto, dai graças a Deus. E temos motivos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Demos graças ao Senhor. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar
quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto fez. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. E se surgir um louvor ao Calvário, seja assim, seja assim. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto fez. A Deus demos glória, tanto Ele fez, e que nós possamos sempre ser gratos, em todo o tempo, louvar e bendizer ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos neste natalício. Um abraço muito forte, muito apertado do Reverendo Rodney. Irmãos e irmãs, dando continuidade a este ato de louvor e gratidão a Deus, nós nesse instante leremos o Salmo 105, versículos 1 e 2, que diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Nesse instante, teremos a participação das nossas crianças e também cantaremos a nossa esperança em Deus na caminhada cristã e também suplicaremos através do cântico que o Senhor Deus derrame a sua paz sobre nós.
Neste momento, irmãos, voltemos o nosso coração para a palavra de Deus. Quero ler com os irmãos nesse instante o texto que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 12, apenas o primeiro versículo, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E mais um texto, irmãos e irmãs, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, é o início da carta dirigida à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, nesse instante em que vamos refletir na tua palavra, suplicamos que o teu Santo Espírito venha nos iluminar e venha nos ensinar a vontade do Senhor através das Sagradas Escrituras. Fala ao nosso coração, suplicamos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, um culto especial em que comemoramos 65 anos de organização de nossa igreja, Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista. Neste momento de culto e reflexão na Palavra de Deus, a partir desses textos que lemos, quero meditar nesta hora com a igreja sobre o tema Por uma igreja fiel e consagrada. Por uma igreja fiel e consagrada. A palavra consagrar significa dar, oferecer, doar-se. O ser humano, por natureza, é mais propenso a receber do que a oferecer. Vejam, irmãos e irmãs, as crianças, por exemplo, gostam de receber presentes, receber coisas, mas não é verdade que elas não têm muita facilidade, não gostam muito de repartir? Inclusive, as crianças precisam ser ensinadas nisto, repartir, partilhar aquilo que tem com os seus amiguinhos e amiguinhas. Mas, irmãos e irmãs, esta não é uma dificuldade apenas de crianças. Os adultos também têm a dificuldade de oferecer. Afinal, vivemos numa sociedade que incentiva o acúmulo, o acumular, o possuir, o ter. A tendência de querer sempre receber pode ser percebida, inclusive, em relação à igreja ou às igrejas. Geralmente, as pessoas acham que a igreja é um lugar de receber bênçãos, receber cura, receber prosperidade material, receber milagres, receber orações, receber um bom atendimento, receber uma boa acolhida,
receber uma boa programação, receber um ambiente confortável, com ar-condicionado, receber ajuda espiritual, receber ajuda material e inclusive até ajuda financeira e por aí vai. Muitos têm essa ideia de igreja, é lugar onde eu vou para receber coisas. Irmãos e irmãs, estamos diante de dois textos bíblicos que enfatizam a dinâmica do oferecimento, da consagração. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo, a vossa vida. E o texto de Apocalipse que lemos, falando a respeito da igreja de Filadélfia, o texto apresenta o exemplo daquela igreja, que foi uma igreja que aprendeu a doar-se, a oferecer-se ao seu Senhor, a Deus. Estes textos que lemos, irmãos e irmãs, incomodam, parecem ser inconvenientes, principalmente para um momento de culto festivo. Afinal, irmãos e irmãs, parece ser mais confortável e mais agradável receber do que oferecer. A Bíblia fala muito sobre a consagração. A Bíblia fala muito sobre o oferecimento que os filhos e filhas de Deus precisam ter como prática. O Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria. O apóstolo Paulo afirmou: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Também disse o apóstolo Paulo: sejam servos uns dos outros pelo amor. O apóstolo Pedro também afirmou: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Também Jesus ensina: mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu vim para servir e não para ser servido. E Jesus ordenou que nós, a sua igreja, deveríamos fazer o mesmo. O serviço a Deus, o oferecimento a Deus, segundo as Escrituras, também estão presentes, inclusive, nos céus. O livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 15, diz: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Ainda, Apocalipse capítulo 22, versículo 3 diz: nela, na Jerusalém celestial, estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos os servirão. Ah, irmãos e irmãs, também a igreja de Filadélfia apresenta exemplos importantes sobre a fidelidade a Deus, sobre a consagração, o oferecimento que a Deus é devido pela nossa vida. Os cristãos de Filadélfia representam a fidelidade e a lealdade a Deus e a sua igreja. Filadélfia foi uma igreja que deixou registrado na história um grande exemplo de oferecimento e consagração a Cristo. Quando esta carta foi escrita à igreja de Filadélfia, este período, este momento era o primeiro século da era cristã. Era um tempo de intensa perseguição do Império Romano aos cristãos. Era o tempo dos imperadores Nero, no ano de 54, e Domiciano,
no ano de 81, estes dois imperadores ficaram conhecidos na história pela intensa crueldade contra os cristãos. Foi neste contexto que a igreja de Filadélfia foi encontrada fiel, leal. Fidelidade e lealdade a Cristo em tempos de provações, tribulações e perseguição foram as marcas principais da igreja de Filadélfia. E irmãos e irmãs, tendo como exemplo esta igreja de Filadélfia, quero destacar 3 atitudes desta igreja que comprovam que ela de fato foi uma igreja fiel e consagrada a Deus. O versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse destaca: Filadélfia foi chamada pelo Senhor da igreja, Jesus Cristo, foi chamada de uma igreja fraca. É isto que diz o versículo 8, irmãos e irmãs. Assim diz: que tens pouca força. Por que será que nesta carta dirigida a Filadélfia, esta frase foi incluída? Irmãos e irmãs, certamente foi para nos mostrar que a força de uma igreja está tão somente no seu Senhor, no Senhor da igreja, Jesus Cristo. Quantas e quantas são as igrejas que são orgulhosas de si mesmas, são igrejas que se comportam com autossuficiência, confiam no seu patrimônio, confiam no seu império material, confiam na sua estrutura institucional, se orgulham da sua estrutura institucional. Nós somos uma igreja forte. Irmãos e irmãs, Filadélfia foi registrado na história bíblica para nos mostrar que a igreja é fraca. Sim, somos fracos, mas o Senhor da igreja é forte. Foi isto que Deus ensinou ao apóstolo Paulo. Deus disse ao apóstolo Paulo que o seu poder se manifestaria na sua fraqueza, na fraqueza do apóstolo, para que o apóstolo pudesse aprender da parte de Deus: a minha graça te basta. Irmãos e irmãs, esta era uma qualidade da igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas uma igreja certamente sustentada pelo poder de Deus. Por isso, ela teve forças, apesar da sua fraqueza, das suas limitações, ela teve forças para ser uma igreja fiel e consagrada a Deus. Mas o versículo 8 ainda do capítulo 3 de Apocalipse apresenta mais uma característica daquela igreja. Diz que Filadélfia guardou a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, aqui é apresentada esta outra característica extremamente importante na vida da igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Uma igreja que guardou a palavra de Deus, valorizou a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus em meio às tormentas da perseguição. Foi uma igreja que permaneceu fiel à palavra de Deus. A terceira característica, irmãos e irmãs, desta igreja de Filadélfia, o versículo 8 ainda diz: Filadélfia não negou o nome de Cristo. Filadélfia, pela sua atitude, pela sua postura, ela demonstrou ser uma igreja totalmente leal, fiel e consagrada a Jesus Cristo, em meio à forte tribulação e
e perseguição. Por isso, irmãos e irmãs, estas atitudes registradas nesse texto de Apocalipse a respeito da igreja de Filadélfia, essas atitudes demonstram que de fato Filadélfia foi uma igreja fiel e consagrada ao Senhor. Era uma igreja fraca para depender totalmente do seu Senhor, Jesus Cristo. Foi uma igreja que guardou a palavra de Deus e foi uma igreja que não negou o nome de Cristo. Irmãos e irmãs, concluindo, a igreja é chamada para servir, para oferecer-se a Deus. A igreja somos nós, você e eu. A igreja não é tijolo, a igreja não é edifício, a igreja é gente, é povo, somos nós. E nesta hora de culto, irmãos e irmãs, podemos refletir a partir dos textos da palavra de Deus, podemos ver através dos textos aqui da palavra de Deus. Vimos um importante exemplo da igreja de Filadélfia, que consagrou a sua vida a Cristo em tempos difíceis de provações e tribulações. Irmãos e irmãs, nossa igreja completa 65 anos de organização. Por isso, é um momento bastante oportuno e importante para voltarmos o nosso coração e os nossos ouvidos para a palavra de Deus que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam a vossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto verdadeiro, que é o vosso culto genuíno, que é o vosso culto inteligente, que é o vosso culto racional de todo o coração. Por isso, irmãos e irmãs, consagremos nossa vida para o serviço a Cristo e à sua igreja, aqui neste lugar onde Deus nos colocou para vivermos a fé cristã. Tendo como exemplo a igreja de Filadélfia, sejamos também, irmãos e irmãs, uma igreja fiel e consagrada a Deus. Esta é uma ótima forma de comemorarmos os 65 anos da nossa igreja, oferecendo a nossa vida a Deus para a sua glória. A Jesus, o Senhor da igreja, seja toda a honra e toda a glória. Amém. Irmãos e irmãs, neste momento, nos preparando para participar da ceia do Senhor, cantemos o hino: a igreja está firmada, primeira e segunda estrofes.
neste momento tão sublime da nossa fé, somos acolhidos na comunhão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim diz as Escrituras: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Também, irmãos e irmãs, as Escrituras anunciam que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, reuniu os seus discípulos, tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que dele comerdes. Semelhante modo, depois de terem comido do pão, o Senhor Jesus tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que dele beberdes. Irmãos e irmãs, todos nós estamos reunidos neste momento em torno da mesa da comunhão de Jesus Cristo. Por isso, nesse instante, aí na sua casa, vocês vão partilhar pão e do cálice entre vocês, distribuindo uns para os outros. Que sejamos, nesse ato, alimentados pela graça de Jesus Cristo. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, comam o pão, bebam o cálice.
muito especial, porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos dá a bênção da salvação, a bênção da regeneração, nos dá a bênção da vida eterna em Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou, ó Pai. Nós a Ti rendemos graças pela bênção e alegria de participarmos do momento da Santa Ceia, a Eucaristia, com os nossos irmãos. Rendemos-te graças, ó Pai, de forma também especial pela vida desta igreja, pelos 65 anos de organização dela, ó Pai. Rendemos-te graças porque um dia o Senhor inspirou pessoas a aqui iniciarem um trabalho. Rendemos-te graças porque neste local, nesta cidade, no meio do teu povo, o Senhor, na sua história, levantou pessoas, homens e mulheres, heróis e heroínas da fé, para aqui servirem ao teu nome, engrandecerem ao teu nome, servirem ao Senhor no teu reino, neste local. Por tudo isso, ó Pai, nós a Ti rendemos graças. Rendemos graças pelos irmãos que compõem a tua igreja hoje. E rogamos que o Senhor continue a atuar no nosso meio, a nos fortalecer, a abençoar-nos para que mais e mais valorizemos a Tua Palavra, valorizemos a sã doutrina e sirvamos ao Senhor com alegria, sempre, ó Pai, aqui por meio da Tua igreja. Fortaleça o Teu povo, cuide da Tua igreja, inclusive neste tempo difícil pelo qual passamos. Fortaleça-nos, ó Pai, na comunhão e na valorização do amor fraternal, do amor que vem do Senhor, manifestado de forma tão magnífica na cruz do Calvário por nós. Rendemos-te graças assim e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Caras irmãs e caros irmãos da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todas e todos vocês. Venho, em nome do Presbitério de Assis, saudar a amada Igreja, na pessoa do seu presidente, o reverendo Hélio Osmar Fernandes. Gostaria também de deixar aqui um texto bíblico para a reflexão e para a glória do Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, os versículos de número 4 e 5, que diz assim: Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus pela vida e pela organização desta igreja. Louvamos a Deus porque no passado homens e mulheres comprometeram-se em obediência à sua palavra e vieram até os rincões do sertão paulista para desbravá-lo e também para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Louvamos a Deus por aqueles então que vieram antes, obedecendo o Evangelho. E louvamos a Deus pelos que estão hoje louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Ou seja, você, cara irmã, você, caro irmão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus pela vida de todos vocês, porque continuam a obedecer a palavra do Senhor e que Ele continue a derramar as mais ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus sobre a vida de toda a sua igreja. Que os irmãos continuem esta obra com alegria no coração, sabendo que o Senhor tem cuidado da vida e da história de cada um e de cada uma de vocês. Que neste tempo de celebração, o nome do Senhor Jesus seja louvado e engrandecido. E nós, enquanto presbitério de Assis, louvamos a Deus pela vida dos irmãos,
sempre fiéis e zelosos na proclamação da palavra e do Evangelho de Jesus Cristo. Parabéns, irmãs e irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus assim continue a abençoar a vida desta tão amada igreja. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista. Eu sou o reverendo Leontino Farias dos Santos, trabalho na Faculdade de Teologia da nossa igreja e sou o segundo vice-presidente da Igreja Nacional. É com alegria que eu me relaciono, que eu me comunico agora com os irmãos dessa igreja, a fim de trazer uma palavra de saudação a todos e a todas que nesta data estão comemorando os 65 anos de vida dessa igreja. Essa igreja tem uma história de vários pastores que passaram por aí, que serviram ao ministério dessa igreja com alegria, muitos que têm uma história de vida interessante, com testemunhos riquíssimos que poderiam ser aqui apresentados, não fosse a questão do tempo e do espaço. E eu, como conheço esta igreja, estive aí várias vezes e tenho grandes amigos e amigas, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, pelos quais tenho muito respeito. Eu quero, nesta hora, desejar que a bênção de Deus, que as mãos do nosso Pai Eterno estejam sobre toda essa comunidade, abençoando desde as crianças ao mais idoso, para que tenham vida e vida abundante. Quero saudar o conselho da igreja, na pessoa dos presbíteros e também o seu pastor. Que Deus abençoe cada um em particular, abençoando também aqueles que fazem parte, que servem ao Ministério de Ação Social e Diaconia, a Coordenadoria de Adultos, a Coordenadoria da UMP, dos jovens, de modo geral, as crianças, enfim, todos que trabalham de alguma forma na escola dominical e que certamente devem sentir grande alegria nesses 65 anos de vida para a glória de Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor vos dê a paz. Amém. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela
igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Pela nossa igreja, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos em Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres vivos. Cremos em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos. Vistas aos cegos e libertação aos oprimidos, e o perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo, derramando sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe, promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus. Que traz vida em abundância, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos encerrando este serviço de culto oferecido a Deus. Agradecemos a todos e todas que conosco participaram deste culto de louvor e gratidão a Deus pelo aniversário de nossa igreja. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações e o amor do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre a Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista, sejam derramados sobre a vida dos irmãos e irmãs que participam deste culto e sejam derramados sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos e todas.